Amados, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amados, o que Deus quer de nós é só uma coisa: que nós venhamos nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, nos achegarmos a Ele de todo o nosso coração. É só isso que o Senhor quer. Peça nessa tarde para que o Senhor, independente que você já sirva a Deus ou que não sirva, se você já serve ao Senhor, pede a Ele: Senhor, desde o dia que eu te aceitei até o dia de hoje, apague todos os meus pecados, apague as minhas culpas, apague, Senhor, todos os meus pecados do livro das obras e acende no livro da vida. Pede para Ele, amados. Amados, nós pecamos a todo momento, a toda hora. Nós pecamos até calados, nós pecamos. Nós nos afastamos de Deus até calado, até nos nossos pensamentos. Nós nos afastamos do Senhor. Sabe, amados, pede perdão a Deus nessa tarde. Fale com Ele com sinceridade. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, o Senhor também se arrepende do mal que vai trazer sobre as nossas vidas. Se o Senhor projetar em trazer um mal na vida do homem, mas o homem se arrepender, Deus ele também se arrepende do mal que pensou fazer. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Então, nessa tarde, amados, eu estava aqui orando, eu estou aqui na minha cama, estava orando, né? E Deus me trouxe esta palavra no meu coração, amados. Porque independente de placa ou religião, independente de título, independente de chamado, independente de ministério, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos diante do Senhor. Todos nós somos carentes, todo homem na face da terra é carente de Deus e precisa do perdão do Senhor. Eu quero deixar uma palavra que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, aonde o apóstolo Pedro ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele diz: arrependei-vos, tudo começa com arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós também nos convertemos. O que é converter? É deixar de praticar aquilo que nós praticávamos antes, aquilo que nos separava de Deus. Nós paramos de praticar e aí o Espírito Santo toma conta de nós e ali nós vamos nos convertendo ao Senhor a cada dia. Peça perdão a Ele por essa ira que tem dentro do teu coração, por esta soberba, esta inveja. Peça perdão ao Senhor pelos pensamentos negativos, pelas palavras. Peça perdão ao Senhor por as acusações, os levantes, os apontamentos que você já fez. Peça perdão a Deus pela rebeldia diante do Senhor, por não obedecer à palavra dele, por não meditar na palavra do Senhor. Peça perdão ao Senhor. E você que não aceitou o Senhor Jesus ainda, peça perdão a Ele desde o dia que você nasceu até agora. Diga: Senhor, desde o dia que eu nasci, que o Senhor me deu vida na terra até o dia de hoje, me perdoe. Em nome de Jesus, de tudo o que eu já fiz. Apague meu nome do livro das obras e acende no livro da vida, Senhor. Pede, amado e amada, a Ele, porque o Senhor ele está pronto a nos ouvir. Você não precisa estar dentro de uma igreja para pedir perdão ao Senhor. Aonde você estiver, Deus ele te ouve e ele te responde. Glórias a Jesus. E eu quero deixar aqui, né, louvado seja Deus, aleluia, Atos 3,19 para a nossa meditação. Aonde nesse texto sagrado nós vamos aprender, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esses dois passos para nós nos aproximarmos mais diante do Senhor, que é o arrependimento e a convenção.
Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Muitos dizem que haverá um grande avivamento, só haverá, amados, se houver arrependimento e convenção. Se não houver arrependimento e convenção, nunca haverá avivamento no Brasil. E nem em lugar nenhum na face da terra. Então, o primeiro aqui, passo é arrependimento. Atos dos Apóstolos 3,19 fala: arrependei-vos. Então, arrependimento é o passo inicial para que aconteça o avivamento individual e também coletivo. Começa primeiro dentro de nós. E depois, aleluia, vai se estendendo. O arrependimento é o pensar sincero por algo que se tenha feito. Nós erramos, pensamos sincero, pedimos perdão a Deus, admitimos que erramos, que falhamos, e o Senhor, Ele nos perdoa. É quebrantamento espiritual e contrição de coração. Isso é arrependimento. No Salmo 51, 17, após, aleluia, Davi ele se arrepender, glória a Deus, prudentemente do seu pecado, Davi ele descobre que o que move o coração de Deus não são os animais inocentes, que eram sacrificados para expiação pelo pecador. Não, mas sim um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito diante de Deus. O arrependimento do homem provoca o próprio arrependimento de Deus. Como acontece isso? Quando o homem se arrepende do seu pecado, Deus também se arrepende de castigá-lo por causa do pecado. A palavra de Deus diz: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Jeremias 18, 7 e 8, amados. Se o homem se arrepende, Deus também se arrepende de fazer aquele mal. Deus, ele não traz aquele mal. Em Jeremias 3, 9 e 10, após os ninivitas se arrependerem, no pó e na cinza, eles disseram: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Luna. De sorte que não pereçamos. E Deus, ele viu, amados, as obras deles, como eles se arrependeram, glórias a Jesus, louvado seja Deus, e se converteram do seu caminho, do seu mau caminho, e Deus também se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Em Jeremias 2, 13 e 14, o profeta... Jeremias não, amados, perdão, Joel 2, 13 e 14, o profeta Joel também descreve a compaixão divina sobre os penitentes, dizendo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Esse é o Deus que nós servimos. O segundo passo é a convenção. Ele diz, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Então, falamos de arrependimento. Agora vamos falar de convenção. Convertei-vos. Convenção é o segundo passo para o avivamento. Convenção é uma mudança de atitude e adesão. É uma nova forma de viver. O arrependimento sincero do pecador sempre vem acompanhado de uma convenção genuína. Aleluia! Glória a Deus. Porque, amados, a pessoa que ela erra e ela se arrepende, ela não vai fazer mais. Porque quando ela erra, ela se arrepende. Quando ela se arrepende, ela converte. Ela converte ali. E aquela prática que ele praticava, ela praticava, ela não vai praticar mais, porque ela sabe que vai magoar pessoas, que vai entristecer o coração de Deus. Muitas das vezes, quantas traições tem
destruído casamentos. Mas quando há um arrependimento, quando há uma convenção, Deus, ele restaura o lar e todos são felizes novamente. Então, arrepender-se não é o mesmo que se converter. A pessoa pode se arrepender, sinceramente, de algo que praticou, sem se converter, e arrepender-se, sentir o peso do mal que praticou e deixar de pecar. Porém, converter-se é a decisão de uma nova vida em Cristo. Então, quando eu me arrependo, eu também me converto, né? Eu sendo crente. Eu sou crente, eu sirvo ao Senhor. Mas a pessoa que ela não serve ao Senhor ainda, ela pode se arrepender e não se converter. Mas o bom é que se arrependa e se converta, para que o Senhor venha ter misericórdia. Em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus exige o quê? A convenção tanto do pecador como do crente. Não existe convenção única e automática. Sempre estamos precisando nos converter de algum caminho mau. Sempre, irmãos. Como eu falei no início, todos nós devemos nos arrepender todos os dias. Salmo 139, 23 e 24 fala, né? Em Isaías 55, 7, o Senhor também nos aconselha dizendo: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui Deus manda o ímpio se converter. Em Joel 2,12, o profeta Joel ainda escreve dizendo: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Aleluia. Aqui, né, Deus manda o seu povo se converter. Então, arrependimento e convenção são dois passos fundamentais para que o avivamento venha. Os templos de refrigérios, pela presença do Senhor, voltarão para os salvos, e os pecadores se converterão ao Senhor. Salmo 51, 12 e 13 diz: Oremos, como Jeremias dizendo: Convertei-vos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Salmo 5, 21. Então, amados, essa é a mensagem que eu deixo hoje, nessa tarde, para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Se inscrevam, compartilhe, deixe seu pedido de oração. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus.